E a palavra de Deus, ela nos diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Agora vamos para o versículo 14, irmãos, do mesmo capítulo. Hein? Diz assim: E quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu pode alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Um texto bastante extenso, longo, mas necessário para aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos. Estava em casa, meus irmãos, e procurando um texto, claro que a gente sempre pede a direção de Deus, procurando um texto que tivesse, um pai relacionado na história. E existem muitas histórias na Bíblia que ali citam a figura de um pai, que está diretamente ligado às histórias. E dentre muitas que eu ali selecionei, e em cima daquelas eu orei pedindo para que Deus desse uma direção, e Deus então confirmou esta palavra. Mas dentre tantas, a gente poderia mencionar a história, por exemplo, de Abraão como pai, em que Deus solicitou o sacrifício do seu filho. Ou então nós poderíamos pegar a história de Eli, que sendo sumo sacerdote, infelizmente, era conivente com as atitudes e os erros dos seus filhos na porta do tabernáculo. Poderíamos refletir sobre a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, destacado na história bíblica, mas que como pai dá-nos a entender que ele não foi assim muito bom pai, não foi assim tão bem sucedido.
e enfim, tantas outras histórias. Eu lembro, meus irmãos, de Jeremias 35, que fala dos recabitas, quando o Senhor Deus pegou os recabitas, né, que eram descendentes de Recabe, o seu antepassado, o seu pai, e ali Deus usou eles como modelo para advertir Israel, dizendo: olha, os recabitas são fiéis ao seu antepassado, as regras que ele estabeleceu para a sua casa, e vocês que me chamam de pai, vocês não conseguem ser fiéis a mim. Enfim, tantas e tantas outras histórias poderíamos aqui citar, mas, meus queridos irmãos, como eu disse, ao orar, pedir que Deus desse uma direção, e Deus então confirmou esta palavra. Essa é uma história, meus irmãos, de um pai que está desesperado. Ele chega até o Senhor Jesus Cristo para que o Senhor venha trazer a libertação do seu filho. E eu penso que os irmãos, ao lerem esse texto, os irmãos que são pais, mas também as irmãs, devem imaginar o sentimento que tomava o coração desse pai, ao saber que o seu filho, desde o seu nascimento, desde a sua infância, é o que o texto aqui nos diz, né? Desde da sua infância, ele vai dizer aqui que ocorria isso com seu filho, de aquele demônio se apoderar dele e fazer aquelas coisas horríveis, de lançá-lo contra o fogo ao ponto de muitas vezes quase matá-lo. E aí o que é mais desesperador, meus irmãos, é ver que aquele pai, ele vem como um grito de socorro. E ali, pensando nessa história, refletindo nessa história, eu penso que esse pai é a realidade de muitos e muitos pais, eu diria de muitas mães, mas também é o retrato de uma sociedade lá fora que vive as suas mazelas, as suas dores, as suas angústias, que vive ali os seus problemas e que encontra apenas no Senhor Jesus Cristo a solução. Amém? Quantos pais que choram por causa dos seus filhos? Quantos pais, quantas mães choram porque os seus filhos estão perdidos nas drogas, perdidos no alcoolismo? Mas a gente não está falando apenas dessa relação pai e filho. A gente está falando da realidade de qualquer ser humano. Muitos deles talvez, como até hoje eu trouxe na reflexão do programa da rádio, pessoas que estão envolvidas dentro de até mesmo de uma realidade religiosa, mas ainda permanecem cativos com a sua vida destruída. Elas precisam de uma resposta, e a resposta é o Senhor Jesus. Amém? Eu e você, como igreja do Senhor, representantes do reino de Deus, embaixadores de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, nós temos esta resposta para o mundo. Mas o que é preciso, meus irmãos, para que nós possamos de fato levar esse auxílio, levar esse socorro, levar de forma plena, com autoridade para o mundo lá fora e levar a salvação, a libertação para eles? O que nós precisamos? O que a igreja precisa? E aí eu quero destacar aqui, pelo menos para mim, né, como reflexão, e eu quero compartilhar com os irmãos, penso que também vai servir de edificação para a vida dos irmãos, 3 ações ou 3 coisas que a igreja precisa para de fato exercer desta graça que Deus nos deu e levar libertação para as vidas lá fora. A primeira delas, meus irmãos, a igreja precisa descer do monte. Por isso que eu li desde o início lá, né, desde o capítulo, do versículo 2, já quase no início do capítulo 9. É interessante, meus irmãos, porque Jesus, ele vai para o monte e ele vai viver uma experiência única na frente de apenas 3 de seus apóstolos. Jesus, ele vive uma experiência de glória. Diz-nos o texto que as suas vestes se tornam resplandecentes. Em outras palavras, Jesus, ele vai transfigurar-se aos olhos daqueles 3 apóstolos de uma forma tal que agora eles conseguem contemplar um Jesus diferente. Até então eles olhavam o Jesus humano, o Jesus, o Filho do Homem, o Jesus que ali tinha, diríamos assim, todo um estereótipo tal qual a eles. Não obstante, embora eles já tenham admitido que Jesus era Cristo,
E é interessante porque dentro desse contexto da transfiguração, uns textos antes, ali já no versículo 27 do capítulo 8, que é o capítulo anterior a esse capítulo 9, Jesus ele vai lançar a pergunta para os seus apóstolos, dizendo: olha, o que as pessoas dizem aí a respeito do Filho do Homem? O que as pessoas estão falando ao meu respeito? O que elas dizem que eu sou? Quem eu sou? E aí eles dizem: olha, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu é Elias, e tem outros que dizem que tu é profeta, ou algum dos profetas. E aí Jesus diz assim: tá, mas e vocês? O que é que vocês dizem? E aí Pedro, ele fala em nome do grupo, aí nós podemos assim entender, Pedro fala em nome do grupo dizendo: tu és o Cristo. Na versão de Marcos, meus irmãos, não existe aqui uma fala que Jesus vai mencionar na versão de Mateus, quando então Jesus disse para Pedro: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou essa verdade, mas foi o próprio Deus. Ou seja, tu não disse isso da tua cabeça. Tu teve uma compreensão que Deus trouxe para você. E é claro, como eu disse, ele estava falando em nome dos demais apóstolos. Ou seja, os apóstolos de Jesus, eles contemplavam Jesus, a figura humana, aquele que é o Filho do Homem, mas eles tinham pleno entendimento que Jesus não era apenas um profeta, ele era o próprio Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Amém? Mas é interessante, meus irmãos, que logo adiante, esse mesmo apóstolo Pedro, na sequência, quando Jesus pela primeira vez vai dizer que ele vai ser crucificado, pela primeira vez Jesus vai mencionar esse conteúdo. Aí o que acontece? O Pedro, com aquela característica que era peculiar dele, né? Pedro assim, sempre muito ousado, sempre muito determinado, sempre com as respostas prontas, ele tem a capacidade de chamar Jesus por um canto e repreender Jesus, o mestre dele. Ele diz assim: mestre, para de dizer que tu vai morrer numa cruz. Isso de modo algum te sucederá. Ou seja, aquilo que outro dia compartilhei com os irmãos, aquela velha linguagem que nós muitas vezes dizemos: está repreendido. E aí Jesus tem que ser ousado com ele: arreda-te, Satanás, porque você cogita apenas das coisas dos outros. Ou seja, até então Pedro ali atrás, talvez uns minutos atrás, algumas falas atrás, ele tem a revelação do próprio Deus, colocando no coração dele que Jesus é o Filho de Deus. Mas ele não tem a plena compreensão do ministério de Jesus. Ele cria uma ideia do Messias. E a ideia do Messias talvez está muito atrelada ao conceito que os judeus tinham do Messias. E Jesus disse: não, a realidade da cruz não é apenas para mim, mas é para todo aquele que quer ser o meu seguidor, porque é o que ele vai dizer a partir do versículo 34. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo: a cruz não é uma realidade só para mim. A cruz é uma realidade para qualquer que queira ser o meu seguidor. Só que tudo isso, meus irmãos, poderia em certo sentido, talvez mexer com os sentimentos de Pedro. Poderia mexer ali com aquela experiência que até então ele trouxe, revelou, ele disse: tu és o Cristo, mas de repente Jesus o repreende, Jesus usa uma expressão um tanto pesada: arreda-te, Satanás. E eu penso, meus irmãos, que esse momento da transfiguração é aquele momento para que Pedro e Tiago e João, que são os outros dois que estão com ele, vivam aquela experiência que vai ser única em todo o ministério de Jesus. E ali então, eles contemplam Jesus na sua manifestação divina. Aquele que antes de encarnar era como ele era nos céus, com a sua glória plena. Amém? Aquela experiência tão boa, eles estão lá no monte, eles estão vivendo aquela coisa tão maravilhosa. Tanto é que esse mesmo Pedro toma mais uma vez a palavra e ele diz: mestre, é tão bom estarmos aqui. Como é bom nós estarmos aqui no monte, nós contemplarmos de toda essa glória, ver o Senhor transparecer. Que experiência que não deve ter sido, meus irmãos. E de fato foi. Esse mesmo Pedro, lá na sua segunda carta, ele vai falar a respeito disso. Ele vai falar da glória que ele contemplou juntamente com João e Tiago. Só que, sabe o que essa palavra ela nos dá a entender, embora não há uma expressão explícita no texto?
eles não podiam ficar ali. É bom estar ali. Pedro até propôs armar 3 tendas, uma para Jesus, uma para Elias e outra para Moisés. Mas implicitamente o texto está comunicando na atitude de Jesus: não, nós precisamos descer do monte, porque existe uma realidade lá embaixo, e aquilo que a gente vive no monte, nós precisamos aplicar para a realidade de Mazela lá embaixo. E eu penso que o Monte da Transfiguração ele é representativo, meus irmãos, do que nós somos como igreja, talvez aqui nesta comunhão, participando desse momento tão bom, das coisas do Senhor, do agir, do manifestar do seu Santo Espírito. Mas o que Deus está dizendo para nós é: nós não podemos ficar atrelado ao monte. Nós precisamos descer do monte. Nós precisamos ir de encontro a muitas vidas que estão lá fora, que são representadas na vida desse pai que está suplicando, está pedindo socorro, porque existe uma turma lá embaixo, e aquela turma infelizmente é uma parte dos demais discípulos que ficaram, e aquela parte dos discípulos que ali ficaram, em certo sentido é a representação daqueles que até professam o nome de Jesus. Eles até têm uma religiosidade, mas eles não têm autoridade, a mesma autoridade que só Jesus Cristo tem, e que hoje eu e você devemos ter, para que possamos libertar as pessoas lá fora, amém? Então a primeira atitude, para que como igreja do Senhor, até antes eu me esqueci de mencionar o tema, né? A dura realidade do mundo e a atitude da igreja em relação a essa dura realidade. Então a primeira delas, nós precisamos descer do monte. A segunda atitude, meus irmãos, é: a igreja precisa ouvir Jesus. Porque estando eles ainda no monte, diz-nos a palavra ali no versículo 7, né? A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Há 2 momentos, meus irmãos, que ocorre essa voz, né? Que a gente entende ser a voz de Deus. No primeiro é quando Jesus, ali por ocasião do seu batismo também: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Agora os apóstolos ouvem essa voz: este é meu filho amado, ouçam ele. Em outras palavras, é como se o próprio Deus, testificado naquela voz, dissesse àqueles discípulos: vocês contemplaram a glória do meu filho, mas vocês precisam também ouvir a palavra que ele está mandando para vocês. A palavra que ele vai ordenar, tudo aquilo que ele falar, são as minhas palavras. E de fato, nós vamos perceber em vários textos dos evangelhos, Jesus dizendo que a palavra que ele falava não era dele, mas era a palavra daquele que o enviou. Então, quando nós acatamos as palavras de Jesus, nós estamos acatando as palavras do próprio Deus. Amém? Amém. Jesus, ele disse certa vez: porque não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem prescrito o que dizer e anunciar, e as coisas porque eu falo como o Pai me tem dito, assim eu falo. E como é que Deus fala com a sua igreja nos dias de hoje, meus irmãos? Através da palavra, quando o Espírito Santo testifica essa palavra revelada. O Espírito Santo é o comunicador de Deus na sua igreja. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Sabe por quê, meus irmãos? Existem 2 realidades. A primeira delas é quando Deus já não fala mais conosco. Isso é extremamente problemático. Quando você tem a sensação de que parece Deus não falar mais contigo, dobre os teus joelhos e comece a orar e dizer: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. É como naquela canção em que a gente diz: Senhor, eu não quero me acostumar em não mais te ouvir. E sabe que nós corremos muitas vezes o perigo, meus irmãos, de não mais ouvir a voz do Senhor, de nós conduzirmos a nossa vida, a nossa espiritualidade muitas vezes aos nossos moldes, conforme a nossa própria vontade, estabelecendo muitas vezes concepções, muitas vezes estabelecendo ali ações não segundo a direção do Espírito Santo, mas segundo a nossa própria vontade. Infelizmente nós, meus irmãos, quando insistimos em andar na nossa própria vontade, nós corremos o risco, sérios riscos, de nos darmos mal. Mas existe uma segunda realidade, é quando o Senhor fala, mas nós não estamos sensíveis
a voz do Senhor. Esse também é um perigo. É por isso que nós ouvimos, nós lemos na palavra de Deus, em algumas expressões, algumas advertências da parte do Senhor. Eu lembro do Salmo 81, quando o Senhor ele exorta Israel dizendo: se o meu povo me escutasse, se Israel me desse ouvidos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, eu deitaria a mão contra os seus adversários, eu lhes sustentaria com um trigo mais fino e eles beberiam o mel que escorre das rochas. Ou seja, Israel não queria escutar a voz de Deus. Sabe, meus irmãos, quando a gente vai em outros textos, outras passagens da palavra do Senhor, mas uma das que é mais conhecida são aquelas em que, lá nas cartas em que o Senhor envia para as igrejas do Apocalipse, qual é a advertência que Ele deixa para todas elas? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Deus disse lá no monte: esse é meu filho amado, ouçam Ele. Aquilo que Ele disser, acatem. Aquilo que Ele mandar fazer, fazem, porque a palavra dEle é a minha palavra. E aquilo que o Senhor Jesus disse: o Espírito da verdade, que vos guiará toda a verdade, porque Ele não falará de si mesmo, mas tudo o que tiver ouvido, Ele vos testificará. Ou seja, hoje o Espírito Santo, ele pega a palavra de Jesus e ele testifica nesta palavra revelada, porque uma coisa é certa, meus irmãos: o Espírito Santo jamais vai dizer algo que contraria a revelação de Deus. Ele sempre vai testificar a verdade, porque aqui está a verdade. Amém? Então nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Mas dentro desse aspecto do ouvir, não basta apenas nós ouvirmos, porque a gente diz que existem 3 realidades. 2 eu já citei. Uma é quando a gente não ouve. A gente não ouve mais quando parece que Deus já não fala mais. A segunda é quando Deus fala, mas a gente não consegue ouvir. Mas a terceira é quando Deus fala, nós ouvimos, mas talvez nós teimamos em não praticar o que Deus nos ordenou. Também é um perigo. Por isso que a palavra do Senhor diz: não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Amém? E para terminar, meus irmãos, a igreja precisa buscar mais o Senhor. Porque é o que nós encontramos então no final, quando o Senhor Jesus desce com esses 3 apóstolos, e a realidade do vale lá embaixo, quando eles descem a montanha, descem o monte, a realidade é completamente oposta do que eles até então estavam vivendo lá em cima. Se lá em cima era glória, se lá em cima era o manifestar do poder de Deus, lá embaixo eles deparam já com uma primeira realidade: os discípulos de Jesus que estavam batendo boca com os escribas. E naquela bateção de boca, Jesus pergunta para eles: o que aconteceu? Por que vocês estão discutindo com eles? E aí vem esse pai e diz: mestre, trouxe o meu filho, possesso de um espírito mundo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele o espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. E olha só o que ele diz, meus irmãos, que é extremamente constrangedor: eu roguei aos teus discípulos, mas eles não puderam. Isso é profundamente constrangedor. Já pensou, meus irmãos? Eu não sei se você já viveu uma experiência assim, de você se sentir impotente diante de uma situação que você percebe que vai muito além da tua capacidade. É tão ruim. E é interessante porque os discípulos, no final de todo o ocorrido, Jesus, ele no primeiro momento, ele traz aquele suspiro, geração incrédula, até quando que eu vou estar com vocês? Jesus, então, ele ministra a libertação daquele menino, daquele rapaz, e aí então eles vão retornando para casa, e a pergunta dos discípulos, ela é pertinente, eles dizem assim: por que nós não conseguimos expulsar? Porque eles não estão intrigados pelo fato de eles não terem autoridade. A questão é: por que nós não conseguimos? E por que dessa pergunta? Porque lá atrás Jesus deu a eles a autoridade. E eu queria pelo menos aqui citar 2 passagens bíblicas, no Evangelho de Marcos mesmo. Marcos capítulo 3, 14 e 15 e Marcos capítulo 6 e versículo 7, quando Deus deu autoridade aos seus discípulos, eles dizendo: vocês expulsarão demônios, curarão enfermos. Mas agora eles não conseguiram. E sabe onde é que está a resposta, meus irmãos? No final do texto.
quando Jesus diz assim: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. O jejum aqui, meus irmãos, está entre colchetes, dando a entender, conforme os editores da Bíblia, que essa palavra jejum não consta nos manuscritos antigos. Provavelmente foi um acréscimo. Então vamos desconsiderar a palavra jejum, embora nós entendemos pela palavra de Deus que o jejum é uma das disciplinas da nossa prática espiritual, amém? O crente, o servo de Deus, a serva do Senhor precisa sim de tempo reservar ali para jejuar, para ter aquele momento a sós, de intimidade com Deus. Mas aqui o texto, nós podemos ler até a palavra oração. Esta casta não pode sair senão por meio de oração. Alguns dão a entender, meus irmãos, enquanto eu meditava e preparava esse texto, até pesquisando em alguns livros referentes a essa passagem bíblica, alguns sugerem, meus irmãos, que os discípulos eles não tiveram tal autoridade, porque provavelmente, quando Jesus dá essa resposta para eles, é porque eles estavam relaxados na prática de oração. Eles se confiaram numa palavra que Jesus deu lá atrás, quando disse: vocês terão autoridade. E aí talvez eles relaxaram, por eles relaxarem, eles se viram diante, de uma realidade espiritual extremamente forte, poderosa, e eles não conseguiram. Em outras palavras, o que a palavra de Deus está dizendo para nós é: se nós queremos ser relevantes numa sociedade destruída, a igreja do Senhor precisa buscar mais em oração, buscar mais intimidade com Deus, buscar mais com seus joelhos na presença do Senhor, buscando dessa graça, dessa autoridade. Eu ouvindo hoje uma palavra de um pastor, e é interessante, ele disse assim, domingo passado também ouvi de um outro pastor, ele disse: meus irmãos, o avivamento geralmente ele é precedido de uma busca intensa da igreja, de oração, uma igreja que ora, uma igreja que busca, crentes que realmente se colocam na intimidade com o Senhor. Esses crentes, meus irmãos, são ministrados pela graça de Deus. A autoridade do Senhor vai sendo inserida cada vez mais. Não é uma questão de mérito, meus irmãos, não é uma questão de tempo de oração, mas é uma questão de realmente eu e você nos colocar na presença do Senhor e buscarmos mais e mais a sua autoridade. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.